Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando o capítulo 13, o estudo do capítulo 13 da carta de Paulo aos Romanos. Tenho dito na nossa igreja o quão importante é o estudo dessa carta. Essa carta é um tratado teológico e contém muitos ensinamentos que realmente se fazem necessários para a nossa vida como cristão. E hoje, como não poderia deixar de ser, Paulo vai estar abordando um assunto que é por demais importante para todos nós, que é a questão ali das autoridades, a questão do Estado, a relação da igreja com o Estado. E isso é muito pertinente, por isso que a gente vê que como que a Bíblia é atual, como que a Bíblia ela ao mesmo tempo, ela trata de tantos assuntos específicos, né, do que acontecia em determinados tempos, mas o assunto se atualiza de tal forma dentro da realidade daquilo que nós estamos vivendo. E hoje é um tempo muito importante em que a igreja precisa parar e repensar a sua relação com o Estado. E nós estaremos estudando isso hoje e eu espero em Deus que esse texto, esse estudo, esse assunto possa falar fundo ao seu coração. E desde já eu peço a Deus que esteja abrindo a sua mente e o seu coração para receber a palavra dele, que esteja me usando realmente aqui nessa ministração e que todos nós possamos sair daqui mais cheios da graça de Deus e que, se for necessário, haja mudança de comportamento em nossas vidas, que haja uma conversão, né? Uma mudança de rumo a respeito desse assunto. Vamos estar orando, então, pedindo a Deus a direção para o estudo. Amado Deus, eterno Pai, glorificado seja o Teu nome. Nós, Senhor, precisamos ouvir a Tua voz. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco. Abra as nossas mentes e os nossos corações. Conceda-nos, ó Deus, o pleno entendimento da Tua palavra. Usa-me, ó Deus, nessa explanação e abençoe os Teus servos que estarão ouvindo, ó Deus, esse estudo, quando ele for postado, nesse tempo ou em qualquer tempo, ó Deus, que esse vídeo seja assistido e que ele possa falar fundo aos nossos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos estudar então o texto da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículos de 1 a 7. Da obediência às autoridades. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever da consciência. Por esse motivo também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, a quem respeito, a quem honra. Irmãos, esse texto, quando ele é lido de forma artificial, quando ele é lido de forma sem ser pensada, sem ser analisada, ele pode servir de muitos desvios, de muitos desmandos dentro da igreja. Esse texto ele já foi utilizado várias vezes de forma inadvertida para obrigar muitos cristãos a seguirem a ordem do Estado, quando essas ordens não estão de acordo com as ordens de Deus, com a lei de Deus. Nós devemos obedecer ao Estado quando aquilo que o Estado está nos mandando fazer não vai em desacordo, em desencontro com aquilo que Deus diz que não devemos fazer. Então eu obedeço ao Estado quando o que o Estado está me mandando fazer não é aquilo que Deus diz que eu não devo fazer.
Esse é o ponto em que nós precisamos entender bem o texto e partir desse princípio, com o texto de Jesus dizendo: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O que Jesus está dizendo para aqueles homens ali naquela época? Roma, quando ele estava dominando, né, o mundo de então e dominava Israel, existiam algumas coisas que os romanos faziam com relação aos seus súditos que não era feito com relação ao povo de Israel. Quando Roma assumia, quando Roma conquistava um país ou conquistava uma cidade, uma das primeiras coisas que Roma exigia era que o culto oficial, a religião oficial, fosse a religião romana. E a religião romana, ela pregava o quê? O culto ao imperador. Mas quando Roma olhava para Israel, ele falava assim: não vou me meter nessa aí, porque esses homens, esses israelitas, eles preferem morrer do que adorar outro Deus. Então a gente não entra nessa questão. Os romanos também não exigiam que o povo de Israel servisse no exército. Não havia israelita no exército romano. Por quê? Eles sabiam que o povo de Israel também não aceitaria, então eles não impunham isso a eles. E várias outras questões que eram colocadas e que o povo, de um modo geral, os súditos de Roma deveriam fazer, que Israel era poupado de fazer. Mas isso não impedia que Israel muitas das vezes se rebelasse contra Roma. Tanto é que, passado aqui 25 a 30 anos de Paulo ter escrito essa carta, nós vamos ver ali a grande revolta de Israel contra Roma, que vai culminar ali com a destruição do templo e várias outras sanções ao povo de Israel. Nós vimos também aqui que a carta foi escrita por Paulo e entregue ali na cidade de Roma aos judeus e aos gentios. Mas já falamos várias vezes aqui no nosso estudo que os judeus estavam retornando do asilo que Cláudio havia mandado eles fazerem. Cláudio havia expulsado todos os judeus da cidade de Roma. E agora, com a morte do imperador Cláudio, eles acabam voltando. E Paulo está falando para eles: obedeçam as autoridades, porque elas foram instituídas por Deus. Mas quando eu digo, irmãos, que esse texto ele causa diversos enganos e dissabores, a gente não pode deixar de falar, ao introduzir esse estudo, por exemplo, da passividade e da aceitação e até mesmo colaboração da igreja cristã alemã no período de Hitler. Os reformados apoiavam Hitler. E aí a gente se pergunta: vai contra tudo o que Deus prega? Vai contra tudo o que Deus prega? Não, vai contra tudo o que Deus nos manda fazer, o que Deus nos ensina, o que está contido na Bíblia. E, no entanto, a igreja apoiava Hitler. A gente não pode esquecer, por exemplo, que muitos pastores, diáconos e líderes da igreja no sul dos Estados Unidos apoiavam a Ku Klux Klan. Eles apoiavam, irmãos, eles até faziam parte, alguns do grupo ali da Ku Klux Klan, que fazia o quê? Matava os negros, que batia, que ameaçava. A gente não pode se esquecer, por exemplo, do apartheid na África, que também foi apoiado por muitos cristãos. A gente não pode esquecer aqui na nossa história, até mesmo recente no Brasil, quando muitos cristãos apoiaram o militarismo. Por que a gente está falando desses momentos da história e falando da igreja? Porque, irmãos, eu não estou entrando no mérito se eu acho que o militarismo foi bom, se o militarismo foi ruim. O que eu estou colocando aqui é que durante aquele período pessoas eram mortas, pessoas eram injustamente mortas, sem nenhum
realmente justificasse. Elas sofriam abusos, mulheres eram violentadas, e isso são desmandos do Estado e que muitas das vezes ocorriam com o apoio da igreja. Então tem que haver uma separação, é o que eu digo, dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Devemos dar respeito, devemos honrar os nossos líderes e os nossos governantes, mas quando eles se colocam numa posição de confronto com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, então a igreja precisa sim se posicionar e não pode compactuar com essas coisas. Um outro ponto que nós não podemos deixar de enfatizar nesse momento é o seguinte, irmãos. Nós precisamos entender que existe essa separação do Estado e da igreja. Cada um tem o seu papel e não pode haver aí a mistura do papel de um com o outro. Outra coisa que nós precisamos fazer é a diferenciação, e isso é muito importante, da pessoa, do ser humano, do cargo que aquele ser humano está ocupando. Então, você ter algum problema pessoal, algum problema de ordem pessoal com uma determinada pessoa que está no poder é uma coisa, mas eu preciso separar quem aquela pessoa é do que aquela pessoa é responsável e do que ele está fazendo. Isso também é muito importante para nós entendermos esse estudo de hoje. Irmãos, outra coisa que nós precisamos também entender: a igreja, ela não vota. Igreja não tem participação política. Quem tem participação política são os membros da igreja. O voto, ele é pessoal e ele é secreto. Então, isso é um ponto que nós precisamos entender. Vai haver e é salutar que aconteça diferenças de opinião. Alguns vão achar que o governo atual é ótimo, excelente, parabéns para você se você está satisfeita. Outros vão achar que ele é péssimo, parabéns para você também que tem a sua opinião própria e que consegue ver algumas coisas e se rebelar contra essas coisas que você não concorda. Mas tudo isso tem que ser feito com o quê, irmãos? Com decência e ordem. Porque o que nós temos visto aqui no Brasil, e agora a gente entra num ponto bem pessoal, um assunto bem do momento realmente, é essa questão. Aqui no Brasil dividiu-se. Então você tem uns que são a favor do governo atual e uns que são a favor do governo antigo. E se você não é de um lado, você está do outro. Não existe uma terceira opção. E que coisa é essa de trazermos essa divisão, que é uma coisa lá política, para dentro de nossas igrejas? Em que momento, irmãos, isso se dá biblicamente falando? Porque quando estudamos esse texto, nós precisamos entender, por exemplo, que lá em Roma, as autoridades políticas não eram evangélicas. Nós precisamos ter em mente que não havia bancada de evangélicos, não havia ministros evangélicos. E Paulo está escrevendo dizendo que aqueles irmãos deveriam ter respeito para com a liderança. Então nós precisamos saber fazer essa separação entre a igreja e o Estado. Por quê? Porque o Estado, se ele não ele deve ser laico. O que significa um Estado laico? É um Estado ateu? Não, o Estado laico não tem nada a ver com o Estado ateu. Estado laico, irmãos, é o seguinte, é saber, como diz aí o outro, o seu quadrado, é cada um no seu quadrado. Isso é um Estado laico. Eu fico aqui onde me compete enquanto igreja, e o Estado fica onde compete ele enquanto Estado. O Estado não tem que se meter no que é da igreja, e a igreja não tem que se meter no que é do Estado, a não ser quando o Estado realmente vai contra as leis de Deus. Então o Estado, ele não tem autoridade, ele não deveria ter autoridade para dizer como eu devo criar meu filho, para dizer
dizer quem a igreja deve aceitar como membro ou não deve aceitar como membro, quem a igreja deve batizar ou a igreja não deve batizar, em que situação a igreja deve funcionar ou não deve funcionar. Há algum tempo atrás, ouvimos falar a respeito de uma igreja onde o pastor foi obrigado a realizar um casamento. E como o pastor foi contra a realização do casamento, veio polícia, veio o Estado, veio todo mundo arrombar as portas da igreja para que aquele casamento pudesse ser realizado ali dentro da igreja. Isso não é papel do Estado. Então nós precisamos saber fazer essas diferenciações. O CNPJ, ele não vota. Então a igreja não pode ser, eu não posso olhar para determinada denominação ou para determinado líder religioso que esteja falando em nome de uma igreja e dizer que ele é de tal partido ou de tal partido. Por quê? Porque a igreja, ela é neutra. Ela não deve tomar esse partido. Por quê? Porque ela não vota. Agora, como cidadão, eu tenho que votar. Eu tenho os meus deveres cívicos e eu preciso realizá-los. Entrando no texto, irmãos, nós vemos que Paulo, ele vai falar a respeito da nossa sujeição ao Estado. Ele começa dizendo: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. E Paulo nos dá 3 razões pelas quais nós devemos nos submeter às autoridades governamentais. Primeiro, Paulo vai dizer que não há autoridade que não venha de Deus. Você prestou atenção? Paulo está dizendo que não há autoridade que não tenha vindo da parte de Deus. Paulo vai dizer que as autoridades que existem foram por Deus estabelecidas. E Paulo vai dizer que, consequentemente, quem se rebela contra as autoridades está se colocando contra o que Deus instituiu. Isso está contido aqui nos versículos 1 e 2 de Romanos 13, quando ele diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Então esse ponto precisa ficar bem trabalhado em nossas mentes. Quais são as razões pelas quais nós devemos nos sujeitar às autoridades governamentais? Primeiro, porque não há autoridade que não venha de Deus. O mundo, ele não gira ao acaso. O mundo não funciona ao acaso, não existe acaso. Deus tem o controle de todas as coisas. Aí você pode pensar assim: mas como que então a igreja... A irmã acabou de dizer que a igreja não podia ter apoiado Hitler, que a igreja não podia ter apoiado ali a Ku Klux Klan e outras coisas mais, o militarismo. E como que a irmã agora está dizendo isso? É o que eu falo, irmãos, existe um paralelo. Eu aceito as leis e a ordem do Estado até que ele não entre naquilo que, em contrário àquilo que Deus estabeleceu. Então eu preciso ser cauteloso ao interpretar a Bíblia e ao interpretar essa declaração de que todos devem sujeitar-se às autoridades de Deus. E para isso eu selecionei um texto do livro do John Stott, que está lá na página 412, e eu vou ler para os irmãos. Aqui no texto, John está falando o seguinte: é melhor sermos cautelosos ao interpretarmos as declarações de Paulo. Não se pode pensar que ele está dizendo que todos os Calígulas, Herodes, Neros e Domícios da época do Novo Testamento, assim como todos os Hitlers, Stalins, Amins e Saddãs dos nossos dias, foram pessoalmente designados por Deus, que Deus é responsável pelo seu comportamento ou que em nenhuma circunstância se pode resistir à autoridade deles. O que Paulo está dizendo é que toda autoridade humana é derivada da autoridade de Deus, de forma que nós podemos dizer aos governantes aquilo que Jesus disse a Pilatos: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima.
Pilatos fez mau uso de sua autoridade para condenar Jesus. Não obstante, a autoridade que ele usou para fazer isso lhe havia sido delegada por Deus. Então ele fez mau uso, mas a autoridade que ele tinha foi dada por Deus. Hitler fez mau uso da autoridade que ele tinha, mas a autoridade que ele tinha foi dada por Deus. Os militares, quando estiveram aqui no poder, fizeram mau uso da autoridade, mas a autoridade foi dada por Deus. Então nós precisamos entender essas situações. Paulo, ele nos apela a sermos submissos, mas logo após ele começa a exortar que uma vez que o rebelde, além de estar se colocando contra Deus que o instituiu, ele traz a condenação para si mesmo, porque Paulo vai dizer aqui: e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Irmãos, por que Deus permite que determinadas pessoas estejam no poder se elas fazem mau uso do poder? Nós precisamos entender que algumas pessoas de fato se perdem. É óbvio que Deus, na sua onisciência, ele sabe aquilo que vai acontecer. Mas havia todo um desígnio, todo um preparo, toda uma situação em que aquela pessoa foi designada e em algum momento ela se perde. Deus sabia que ela se perderia. Mas a Bíblia também fala que muitas das vezes Deus permite determinadas coisas. Por quê? Porque nós esgotamos o cálice. Quando o povo de Israel está ali pelo deserto, né, ou quando, não pelo deserto, quando Deus chama Abraão e diz para Abraão que daria a ele toda a terra de Canaã, Deus diz que ele ainda vagaria e que o seu povo ficaria em tal situação e que eles ainda seriam escravos no Egito durante um tempo. Por quê? Porque Deus estava esperando que a abominação dos cananitas chegasse a um ponto que fosse para ele insuportável, insustentável. Então, Deus, na sua onisciência, ele sabia que lá na frente o povo cananeu, né, mostraria toda a sua maldade, toda a sua ruindade, e aí então viria a punição sobre eles. Um outro ponto que eu acho muito interessante dentro desse contexto de que Deus utiliza algumas autoridades para que o seu povo seja punido, para que o seu povo seja levado para o caminho que ele deve seguir. Nós vemos, por exemplo, ali quando Jeremias falava para o povo de Israel que eles deveriam aceitar e ser submissos à Babilônia, porque Deus estava utilizando Nabucodonosor para punir o seu povo. Deus havia dito que se eles se rebelassem, que se eles praticassem a idolatria, eles sofreriam. E o povo, no entanto, se mantém naquele posicionamento. E aí Deus faz o quê? Ele levanta Nabucodonosor. Mas quando Deus levanta Nabucodonosor, só Jeremias pregava a respeito disso. Por quê? Porque os outros profetas diziam que não, nós vamos ganhar a batalha. Nós podemos fazer acordo com o país tal, com o Egito, no caso, porque Deus não vai permitir que esse venha sobre nós e nos domine, tenha vitória sobre a vitória do povo de Deus, porque nós somos o povo de Deus. Então não tem como esse homem ter vitória sobre nós. E no entanto nós vimos ali que Deus, ele havia preparado Nabucodonosor para dominar e para ali punir o seu povo, para que o povo aprendesse ali uma lição a respeito da idolatria. Uma outra situação que eu acho muito interessante, ela está lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, quando Elias, ele entra ali na caverna, Deus chama Elias de volta e Deus passa para Elias a missão. Deus passa ali várias missões que Elias deveria cumprir. E aqui a gente vê aqui, olha, no versículo 15, Deus diz, disse-lhe o Senhor, vai,
volta o teu caminho para o deserto de Damasco e, em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Então, quem é que está mandando Azael ser rei da Síria? Deus está mandando Azael, o seu profeta, ungir Azael como rei da Síria. Então, aqui, no segundo livro dos Reis, capítulo 8, os versículos 10, 11 e 12, falam o seguinte: Eliseu lhe respondeu: vai e diz-lhe, certamente sararás, porém o Senhor me mostrou que ele morrerá. Olhou Eliseu para Azael e tanto lhe fitou os olhos que este ficou embaraçado e chorou, o homem de Deus. Então disse Azael: por que chora o meu senhor? Ele respondeu: porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Deitarás fogo às suas fortalezas, matarás a espada os seus jovens, esmagarás os seus pequeninos e rasgará o ventre de suas mulheres grávidas. Então aqui Deus manda Azael ser ungido rei da Síria. E quando o profeta está obedecendo, atendendo ali a ordenança de Deus, o profeta tem a visão de toda a maldade que aquele rei que estava sendo ungido por ele iria fazer sobre o povo de Deus. Então, muitas das vezes, nós nos enganamos muito. Quem está no poder não necessariamente está ali como salvaguarda. Nós precisamos ter isso em nossa mente. E Deus, quando Ele quer, da mesma forma, em alguns momentos, Deus vai usar ímpios também para abençoar o seu povo, como é o caso de Dario, quando assina o decreto para o retorno do povo de Israel do cativeiro. Deus havia dito que o exílio seria de 70 anos. Isaías profetiza o exílio 100 anos antes. Isaías profetiza, inclusive, que Dario assinaria um decreto para que o povo voltasse. E, de fato, ele vai assinar ali quando o tempo se dá. A gente vê ali 170 anos depois, Dario cumprindo aquela ordem de Deus. Então, não se engane. Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer e para o que Ele quer. E muitas das vezes nós diminuímos Deus, porque achamos que ao vencer o candidato tal, ele não vai fazer nada. Olha, gente, quem colocou ele lá foi Deus, a autoridade foi dada por Deus. E nós vamos ver a responsabilidade desses homens. Uma outra coisa que nós precisamos ter em mente é que Deus vai cobrar de cada um deles a responsabilidade. Deus vai cobrar de cada vereador, cada deputado estadual, cada deputado federal, cada prefeito, cada governador, do presidente da República, dos ministros. Deus vai cobrar dos ministros do Supremo Tribunal. O fato, os erros, os demandos, as maldades. Então, irmãos, se tem alguém que está fazendo lá de forma pensada, consciente, indo contra o povo, retendo dinheiro que deveria ir para a alimentação do povo, retendo dinheiro que deveria ir para a moradia do povo, da educação, saúde, etc. e tal, todos vão responder. Todos vão responder. Uma coisa, irmãos, que tem que ficar bem clara em nossa mente é que eles vão se responder, porque eles estão sujeitos a quem? A Deus. Está aqui no versículo 4, ele diz: pois é ministro de Deus. Então, essas pessoas que estão no poder, eles são ministros de Deus. Eles estão ali para serem usados por Deus. Um outro ponto que nós precisamos, irmãos, ter cuidado enquanto igreja é quando a igreja ela olha para os seus próprios benefícios. Quando eu voto, irmãos, num candidato, eu não posso votar pensando que aquele candidato ele vai me atender em determinada demanda. É óbvio que os irmãos devem estar até assistindo e pensando assim: a irmã Ana Cláudia é tão inocente, pobre inocente. Eu não sou inocente e eu não sou nenhuma santa. Agora, a gente vê assim: não, eu vou votar
no candidato tal, porque o candidato tal pode fazer tal coisa. Vamos supor que eu seja da educação. Então, não, o candidato tal, ele vai ajudar, ele vai dar aumento para os professores. Eu vou votar no candidato tal porque ele vai ajudar a comprar o terreno para a igreja. Eu vou votar no candidato tal porque esse candidato, ele vai asfaltar a minha rua. Em alguns lugares, irmãos, alguns lugares mais humildes da nossa sociedade, as pessoas votam no candidato por uma cesta básica, por um churrasco de final de semana. Então, o voto, ele não é um voto pensado. Como cidadãos do reino, eu preciso olhar, eu preciso ver aquele candidato que eu estou votando e ter um voto consciente. Isso é uma necessidade. Assistir, irmãos, um momento político, de fato, é uma coisa assim, muitas das vezes intragável. Isso quando você não tem um bom humor e você ri o tempo todo. Mas, irmãos, debate, momentos são importantes para nós vermos, ouvirmos e pensarmos, não, isso não vai de acordo com a minha ideologia, isso não vai de acordo com aquilo que eu penso ser o politicamente correto. E óbvio, eu preciso fazer a análise à luz da Bíblia. Se o que essa pessoa está falando está de acordo com a Bíblia. Paulo, ele deixa claro que é sábio ser obediente ao Estado. Existe uma exigência de submissão. Paulo faz uma exortação contra o fato de nós nos rebelarmos contra as autoridades que estão no poder, as autoridades que foram constituídas. Por isso, exigência, obediência e a exigência de Paulo por submissão às autoridades, elas foram colocadas aqui no texto lado a lado. Um outro ponto, irmãos, que é muito importante nós analisarmos é que esse texto, os versos de 1 a 7 do capítulo 13, eles estão colocados entre dois textos em que Paulo fala sobre o amor. Paulo vai falar aqui no capítulo 12, no final do capítulo 12, a respeito do amor que nós devemos ter pelos nossos inimigos. Ele começa aqui falando do amor que eu tenho que ter pelos meus irmãos, e depois ele vai falar a respeito do relacionamento que eu devo ter com os meus inimigos. Então ele vai dizer, olha, enquanto for possível, tende paz com todos, não vos vingueis a vós mesmos, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E aí Paulo entra falando da obediência que nós devemos ter às autoridades. Depois Paulo volta para falar a respeito do amor ao próximo e o cumprimento da lei. E ele vai dizer, a ninguém ficares devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Você acha que foi por acaso que Paulo de repente estava ali escrevendo a carta falando sobre amor? E pessoal, deixa eu falar aqui um pouquinho sobre os políticos e depois ele volta a falar sobre amor? Não! Não foi por acaso, está aqui na Bíblia, está contextualizado, e Paulo está falando que dentre essa questão de não amar os inimigos e ter amor ao próximo, está aí o Estado, está a minha opinião contrária, que é necessário, irmãos, ter as pessoas que pensam ao contrário, porque senão, em que sociedade que nós íamos viver? Nós não conseguimos, irmãos, olhar todos os aspectos da sociedade. Por isso tem que ter, sim, grupos diferentes, pensamentos diferentes. Só que eu preciso entender que nada disso pode me desvirtuar daquilo que Deus me manda realizar. Obedecemos, até que obedecer ao Estado implique em desobediência contra Deus. Eu gostei muito dessa frase. Nós obedecemos até que obedecer ao Estado implique em desobediência contra Deus. Esse é o limite. E nós vemos isso quando Pedro, por exemplo, ele vai dizer que mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Nós vemos isso biblicamente, bem provado, quando nós vemos, por exemplo, ali as parteiras se levantando contra
a ordem de Faraó. Faraó mandou que elas matassem todos os meninos judeus, todos os meninos hebreus, não judeus. E aí o que a parteira faz? Ela percebe, as parteiras elas percebem que aquela ordem ia contra um princípio de vida, em que eu não devo, irmãos, fazer mal aos outros. Ali ainda não existiam os 10 mandamentos, mas aquelas mulheres, elas entendem que o que o faraó estava mandando elas realizarem não era legítimo. E aí elas não obedecem. A gente vê, por exemplo, também, quando Elias confronta Acabe. Elias se encontra com Acabe e Acabe fala: você é o perturbador de Israel? Ele fala: eu não. Quem é perturbador de Israel é você. Você que tem construído ídolos, você que está levando o povo para a idolatria. Então o perturbador de Israel não sou eu, é você. Nós vemos também Natã, né, confrontando Davi. Natã poderia ter sido morto pelo rei Davi. No entanto, ele vai lá, conta uma história, e quando Davi está revoltado, ele diz: eu vou matar, esse homem merece a morte. Natã coloca o dedo em lixo e fala: esse homem é você. Esse homem é você. Esse ladrão, esse homicida é você. Nós vemos os apóstolos, nós vemos também Daniel, nós vemos Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles são lançados na fornalha de fogo. Por quê? Porque o rei diz: olha, todos devem se prostrar e adorar a estátua que eu construí. E ali aqueles homens faziam parte do governo. E quando toca ali os instrumentos, eles dizem: nós não vamos, eles não se prostram. E aí eu consigo imaginar assim, uma multidão, todo mundo de joelho, e de repente você vê 3 figuras em pé. Porque eles não se prostram e por isso eles são lançados na fornalha de fogo. E o caso do próprio Daniel, que quando sai lá na época de Dário, se não me engano, a ordem de que ninguém poderia fazer nenhum pedido a nenhum deus e a ninguém que não fosse ao rei durante um determinado período, Daniel vai para o quarto, Daniel abre a janela, Daniel se ajoelha e Daniel ora. Esse texto é muito interessante, essa atitude de Daniel, porque observa só, eu fico pensando assim, que se fosse eu, Ana Cláudia, tivesse essa ordem, o que eu faria? Eu oraria em silêncio, faria uma oração silenciosa, entraria no banheiro e oraria. Você concorda comigo? Que como que uma pessoa ia saber se Daniel estava orando ou não? Mas Daniel vai lá e ele não tem o mesmo ritual diário de oração. Abre a janela que dava em direção à cidade de Jerusalém, se ajoelha e clama a Deus. E aí o povo, os homens, veem Daniel fazendo aquilo e Daniel passa ali à noite na cova dos leões. Então nós vemos que esses são líderes que foram contra a autoridade estabelecida do rei, por entender que elas por entender, irmãos, que aquilo ali não era alguma coisa justa, não era um desígnio de Deus. Então, quando diz: Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês devem orar, vocês devem se ajoelhar, eles dizem: não, nós não vamos nos ajoelhar. E quando diz a Daniel: você não deve orar, ele diz: não, a Bíblia diz que eu devo orar, que eu devo buscar. Então, se o que o Estado diz vai contra o que a Bíblia diz, ou o Estado diz que você tem que fazer algo que a Bíblia não diz que você tem que fazer. Precisamos prestar atenção. E aí, dentro desse ponto, nós vemos história como a de Martin Luther King e tantos outros líderes, né? Martin Luther King, um grande líder, inclusive batista, que se revoltou contra a política governamental de racismo dos Estados Unidos, ali do sul dos Estados Unidos, ele se levanta contra. Então, nós vamos agora para o segundo ponto. O primeiro é a autoridade do Estado e por que nós devemos nos sujeitar. E Paulo também agora nos versículos 4 a 7, ele vai falar a respeito de quê? Paulo vai deixar claro o ministério do Estado, qual é o papel do Estado. Então, novamente, Paulo vai citar 3 razões que deixam claro que a autoridade foi dada por Deus ao Estado
com vista ao seu ministério. Deus estabeleceu essas pessoas, Deus estabeleceu a forma política para quê? Para que o Estado servisse as pessoas. E aí ele vai botar aqui, quais são as razões que Paulo deixa claro? Primeiro, porque o Estado serve a Deus para o bem. O Estado deve ser um agente da justiça para punir quem pratica o mal. E o Estado está a serviço de Deus. E aí eu trouxe um outro texto de John Stott, que está lá na página 416, onde ele vai falar a respeito do Ministério do Estado. Qual é o ministério que Deus confiou ao Estado? É o ministério que tem a ver com o bem e o mal, tema que sempre aparece aqui e ali em Romanos 12, 13. Paulo já disse que devemos odiar o mal e apegar-nos ao bem, capítulo 12, versículo 9. Que não devemos retribuir a ninguém mal por mal, mas sim fazer o bem, o que é correto aos olhos de todos, capítulo 12, versículo 17. E que não nos deixemos vencer pelo mal, mas que devemos vencer o mal com o bem, capítulo 12, versículo 21. Agora ele descreve o papel que cabe ao Estado ou à autoridade com respeito ao bem e ao mal. Por um lado, pratique o bem, e ele o enaltecerá, isto é, você terá sua aprovação, pois ela é serva de Deus para o seu bem. Por outro lado, se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo, é serva de Deus e agente da justiça para punir quem pratica o mal. Estes são, portanto, os ministérios complementares do Estado e de seus representantes estabelecidos. A autoridade é serva de Deus para o seu bem. É serva de Deus para punir quem pratica o mal. O mesmo papel duplo é expresso na primeira epístola de Pedro, quando ele se refere aos governantes por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. As funções do Estado são, pois, promover e recompensar o bem, impedir e punir o mal. Então, aí está o papel do Estado e o papel que nós, enquanto servos, precisamos exercer, dando honra a quem Deus constituiu como líderes, irmãos. Se eles não estão cumprindo o que Deus estabeleceu, é uma questão deles, e eles vão responder a Deus. Nós precisamos ver que a igreja e o Estado têm diferentes papéis, e os cristãos têm deveres, tanto com Deus como com o Estado. Por isso Jesus diz, né, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O culto a César como Deus? Não. Só devemos adorar ao único Deus. Tributo e imposto a César? Sim. Não devemos esquecer que naquela época não havia autoridade cristã, todos eram romanos e em sua maioria eram hostis à igreja. Mas Paulo declara que a autoridade deles foi estabelecida por Deus. Então, eu gostaria até de encerrar orando mais uma vez com os irmãos e que esses esclarecimentos, irmãos, eles possam estar ali fazendo, né, com que nós possamos entender melhor essa situação. Hoje em dia nós temos vivido dias muito difíceis, muito tristes mesmo. Nós não sabemos, irmãos, dentro dessa polêmica que se estabeleceu dentro do nosso país, inclusive no nosso meio evangélico, quem é que disse que a cor vermelha ela estaria sempre ligada ou foi criada por Deus para determinado partido? A cor vermelha é a cor vermelha. Hoje em dia a gente não pode mais botar uma roupa vermelha porque vão dizer que você é de determinado partido, e aí porque eu sou contra esse partido, eu me revolto contra você, sem saber nada. Uma outra questão que nós precisamos ver é quem é que disse que a bandeira do Brasil é de determinado presidente. A bandeira do Brasil, irmãos, é do Brasil. E aí, porque eu sou contra determinado presidente, aí eu não vou, eu vou sabotar a bandeira do Brasil. E aí a gente vê uma cantora indo fazer um show num país fora, estrangeiro, a ela é dada a bandeira
bandeira do Brasil e ela pisa em cima da bandeira do Brasil. Isso é um crime, irmãos. Isso é um crime. Independente do que essa moça pensa, independente do partido que ela segue, temos que ter respeito. Respeito pelos nossos símbolos, pela bandeira do Brasil, pelo hino nacional, respeito pelas autoridades constituídas. Eu sei que às vezes, irmãos, é difícil pra caramba, mas nós precisamos trabalhar isso. Ninguém vence o bem, o mal com o mal, mas sim o mal com o bem. E nós temos visto isso dentro de nossas igrejas. Isso entrando. E aí uma pessoa diz, porque a irmã é de determinado partido, é não sei o que lá, e ainda usa uma expressão também, não sei o que lá. Poxa, eu não posso nem citar aqui do vídeo. Nós precisamos ter cuidado, irmãos, de não nos envolvermos dessa forma. E sempre, irmãos, isso é para qualquer coisa na nossa vida, separar o indivíduo do fato. Você pode odiar o fato do que aquela pessoa fez. Você pode odiar o que aquela pessoa fez. E isso é diferente de você odiar a pessoa. Nós, quando brigamos, geralmente partimos para o pessoal. Você é isso, você é aquilo. Não, você é que é isso, você é que é aquilo. E um momento, né, numa briga de trânsito. Né? Quando você leva uma fechada ou alguém vai e bate no seu carro, a pessoa já sai xingando você. Você nem conhece a pessoa. O fato ali não é a pessoa, é o que aconteceu, é a batida do carro. Nós precisamos saber fazer essa diferenciação. Que o Espírito Santo possa estar trabalhando em nossas mentes. Amado Deus, eterno Pai, glorificado seja o Teu nome. Nós te pedimos, ó Deus, por todas as autoridades instituídas, ó Deus, por Ti aqui no nosso país. Pedimos, ó Deus, que eles sejam orientados por Ti. Aqueles, ó Pai, que estão fora dos Teus desígnios, aqueles que estão, ó Deus, fora dos Teus caminhos, que possa pesar sobre essas pessoas, ó Deus, o fato deles serem Teus servos ali, para exercerem aquela autoridade por determinado período. Que todos nós, ó Pai, possamos ter isso em nossa mente, que haja, ó Pai, união da Tua igreja, mesmo que com pensamentos diferentes entre os irmãos, que nós possamos ser unidos na prática do bem e não do mal, que nós possamos ser unidos no respeito à opinião do próximo, que nós possamos ser unidos no respeito, ó Deus, ao governante que irá assumir o Brasil, a presidência, o governo, as câmaras, ó Deus, o Senado, a partir do ano que vem. Que haja respeito, ó Deus, que haja submissão, até quando essas pessoas não fizerem demandas ou criarem ordens ou leis contra a Tua palavra. Que enquanto isso não acontecer, que haja respeito da parte de todos nós, independente, ó Pai, do candidato que o Senhor tem proposto colocar ali à frente do Teu país, desse país. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.